a mais um Café com a Icro. Hoje com o tema A Tecnologia na Indústria de Portugal. Nós temos com a gente hoje Elton Rocha. Elton Rocha é um pesquisador e coordenador de pesquisa de desenvolvimento e inovação na Icro Digital e também responsável para o desenvolvimento do mercado em Portugal. Bem-vindo, Elton, a esse nosso podcast. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. É um grande prazer estar aqui com você também, Armando. Muito obrigado aí pelo convite. Elton, fruto da nossa pesquisa antes de irmos a Portugal, e também em debate junto com o Instituto Politécnico de Bragança, junto com membros do Investe Amarante e também com a direção do Instituto Empresarial do Tâmega, nós identificamos algumas situações quanto às questões tecnológicas que abrangem hoje o mercado português. Então, inclusive foram anotações que aconteceram durante essas reuniões e que eu trouxe aqui para o nosso podcast, para ouvir, inclusive, a sua opinião, que é uma opinião de um estudioso, tanto na parte tecnológica quanto de mercado e também da economia, que valeria a pena esse bate-papo, que pode enriquecer muito esse nosso bate-papo. Uma das questões sobre a perspectiva futura para a indústria, para a tecnologia industrial de Portugal, até 2030, que nós identificamos nesses debates, são promissoras e impulsionadas por uma combinação de fatores, incluindo investimento em inovação, digitalização e colaboração entre empresas e instituições de pesquisa. E algumas das principais situações foram identificadas durante essas reuniões. E uma delas tem a ver com a indústria 4.0 em plena expansão no mercado Portugal. Na sua opinião, Elton, como a indústria 4.0 ela pode influenciar nos resultados das indústrias portuguesas? Então, Armando, essa mudança na demografia mundial, né, principalmente dos países desenvolvidos, ela impulsiona muito o avanço da indústria 4.0. Né? As indústrias que não desenvolverem, que não investirem nas tecnologias da indústria 4.0, elas naturalmente vão perder competitividade. Né? O primeiro ponto o perfil demográfico do mundo desenvolvido, ele teve uma mudança brusca. Você tinha aí, né, a maior parte da mão de obra necessária para a operação, para a produção de bens, ela é composta de pessoas mais jovens e você precisava de muitas pessoas para cuidar desses processos. E daí essas pessoas hoje, né, essa maior parte, vamos falar assim, a maior parte da população hoje, ela já mudou de faixa de idade. Então, o que acontece? Hoje a gente tem menos jovens numa média, e essa tendência ela tende esse número de jovens tende a ser menor aí nos próximos anos, ou seja, os fatores produtivos, né, no caso aí o labor, ele tende a comprimir, ou seja, os salários tendem a aumentar, você tende a ter menos pessoas para fazerem aí tarefas que são necessárias dentro da indústria. Então, a indústria 4.0 ela vem para resolver esses problemas, né? Para diminuir principalmente o nível, vamos falar assim, né? de especialidades ali dentro, a quantidade de especialistas dentro de um processo produtivo, porque antigamente, né, você iria precisar lá às vezes de 20 engenheiros para cuidar de uma determinada linha. Hoje você vai precisar de menos pessoas, né? Com o avanço das tecnologias a gente vem sentindo isso, né? São menos especialistas ali necessários para cuidar de um mesmo ativo. Então, com isso, né, a gente vai, vamos falar assim, reduzindo o impacto da diminuição
desse número de pessoas nas linhas produtivas, né? E daí a gente pode colocar, né, esses avanços tecnológicos em 3 camadas básicas, né? A primeira camada é a camada sensitiva, é a camada dos sentidos humanos. Então, o ser humano ali, para cuidar de uma máquina, para cuidar de uma linha de produção, a primeira coisa é ele se faz ali muito dos seus sentidos. Então, ele está sempre olhando para a máquina, prestando muita atenção em tudo que está acontecendo. Ele já tem ali os padrões, né, de operação, de como as coisas devem funcionar, bem definidos na cabeça dele. Então, quando ele vê algum desvio, ele processa aquele desvio, ele entende ali o que está acontecendo e vai lá e toma uma ação. Então, né, nós temos aí, nós usamos muito a visão, usamos muito a audição, usamos também aí, muito importante, né, o nosso tato. Então isso é comum dentro da indústria. E então nessa camada a gente tem aí o que substitui esses sentidos hoje são os sensores, as câmeras, né? Nós vamos ter aí hoje as câmeras, elas têm uma capacidade incrível de assistir aí as máquinas e imputar alguma informação para algum tipo de decisão a ser tomada. Temos aí os sensores, né, como sensores de vibração, sensores acústicos, sensores de meio ambiente. Elton, então, eu posso dizer que essa tecnologia ela aumenta a capacidade da máquina se relacionar com o homem. Ela passa a manifestar muito mais os sentimentos dela em relação àquilo que está acontecendo com sua performance, com a sua vida útil, com a sua vida econômica. Essa tecnologia embarcada possibilita esse tipo de comunicação máquina-homem, de maneira que possa haver uma melhor resposta do homem para com o equipamento? Sem dúvida alguma, né? Os sensores, eles sim, essa tecnologia embarcada sim, ela dá voz para as máquinas, né? Ela traz essa facilidade dos mantenedores, dos operadores das máquinas entenderem o que realmente está acontecendo no processo, ok? Hoje, então, já temos aí, vamos falar assim, né? Através dessas tecnologias, nós já vamos ter aí, já temos muito menos dependência de pessoas lá no meio operacional procurando esses, vamos falar assim, problemas, esses defeitos que estariam acontecendo, esses desvios nos processos que estariam acontecendo ali e necessitaria de alguém cuidando disso o tempo inteiro. Ou geralmente de muitas pessoas, como era no passado. Ou seja, essas tecnologias da indústria 4.0, elas vão substituir atividades que podemos dizer básicas ou até ajudar nas decisões baseadas em dados, baseadas em números, para que nós tenhamos aí bons prognósticos e boas ações contra desperdício, contra um alto tempo de downtime. É isso, Elton? Sem dúvida. Essa é a função dessas tecnologias, né? É reduzir, primeiro, a quantidade de pessoas empregadas em, vamos falar assim, funções que são extremamente repetitivas e muitas vezes elas são perigosas também, né? Acho que as pessoas que têm aí um conhecimento do ambiente industrial, do ambiente operacional industrial, eles, acho que provavelmente todas as pessoas vão concordar que é um ambiente extremamente hostil ao ser humano, de uma forma geral, né? É um ambiente onde você tem peças rodando, você tem máquinas quentes, você tem muitas vezes ali, né, líquidos perigosos passando por todos os lados. Então não é um ambiente onde o ser humano deveria permanecer. Então quanto menos pessoas estiverem ali cuidando perto nesses locais,
primeiro, né, vamos aumentar aí a segurança do local, né? Vamos cuidar, as tecnologias elas vêm para cuidar melhor, ajudar a cuidar melhor das pessoas e, consequentemente, a gente vai ter mais pessoas trabalhando vamos falar assim, em atividades mais nobres, atividades que requerem muito mais do que faz um ser humano, né? O que transforma, o que define o ser humano, que é basicamente a capacidade dele de imaginar, de pensar e de criar ali soluções complexas para problemas complexos, não ações, vamos falar assim, simples, que uma máquina poderia realizar muito mais facilmente do que um ser humano. Perfeito, Elton. Um outro tema, quando nós debatemos junto com essas instituições portuguesas, o capítulo que diz respeito à parte de inteligência artificial e machine learning também é considerado um recurso imprescindível para que as máquinas passem a tomar decisões em prol do aumento da produtividade, em prol da proteção do ser humano. Elton, conte para a gente, com sua experiência, enfim, fale-nos um pouco da inteligência artificial, da importância da inteligência artificial e da importância do machine learning dentro dessa tecnologia que vem com o objetivo de aumentar a produtividade dessas indústrias. Colocando aí, né, voltando às camadas da indústria 4.0, quando a gente fala lá dos sensores, das câmeras, né, das tecnologias que coletam dados, sem a capacidade de compreender, de aprender com esses dados que foram gerados e posteriormente, né, tomar decisões com base nesse aprendizado, a gente não consegue desenvolver, vamos falar assim, as capacidades máximas que toda essa integração, né, entre sensores, sistemas de bancos de dados e a capacidade que a gente tem hoje brutal de processamento de dados pode nos entregar. A gente não consegue obter esses resultados que a gente poderia ter, né? Então, olha só, hoje aí, né, vou dar um exemplo mais simples, que é, se você tem lá uma câmera que está filmando lá um processo e muitas vezes ali naquele processo ele está tomando conta ali imagina, né, de uma linha que está passando 1000 produtos a cada minuto, por exemplo, 1000 peças por minuto, tá? Hoje essa câmera ela consegue identificar muito bem tudo que está acontecendo ali, transformar aquilo, ela grava esse filme aí em dados, basicamente, né? A gente vai lá, entende o padrão desses dados, a gente vai aplicar um machine learning para entender esse padrão de dados e vamos identificar ali, né, o que é o bom padrão, o que sairia do padrão de funcionamento, e a inteligência artificial ela serve ali como vamos falar assim, um decisor de tudo isso, né? O que é bom, o que não é bom, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, essa é a função, né? Sem essa capacidade de aprender e sem essa capacidade de tomar decisões, a gente não consegue obter os resultados necessários para que as máquinas de fato tomem decisões sobre elas, os processos tomem decisões sobre o que deve ser feito ali, da forma como deveria ser feito. Da mesma forma como um ser humano, né? Então, como é que o ser humano funciona? Ele vai aprendendo, ele está o tempo inteiro ali, né? Nós temos esse monte de sensores aqui o tempo inteiro ligados, assim que acordamos, todos eles despertam ali e o tempo inteiro captando dados, e vamos criando ali padrões e reconhecendo ali vamos falar assim, né, as mudanças ali que importam, e quando realmente é necessário a gente toma uma decisão e faz algo, e dá um comando para o nosso corpo. Então vamos falar assim, essa é a função dessas duas tecnologias, né,
do machine learning, é maximizar o aprendizado, e da inteligência artificial, com base nesse aprendizado, com base em todos esses padrões, em todos esses desvios, imputar uma decisão para um processo. Elton, bom, nós estamos aqui no Café com a Icro, então vamos aproveitar. Tomamos aí um café enquanto eu vou para a próxima pergunta, pode ser? Maravilha, vamos perfeito. Lá. Vamos com todo prazer. Muito bom. Bom, Elton, toda essa tecnologia, sensores, inteligência artificial, machine learning, internet industrial das coisas, todos esses recursos tecnológicos, percebemos que eles servem muito bem para o aumento da produtividade da indústria. Porém, um outro capítulo importante que nós debatemos com essas instituições em Portugal foi justamente a importância do quanto esses recursos tecnológicos podem contribuir para a sustentabilidade e a eficiência energética. Como essas tecnologias, na sua opinião, conta pra gente, elas podem contribuir para a redução do custo de energia elétrica, para a redução de desperdícios, para a otimização de recursos. Enfim, Elton, como essas tecnologias podem contribuir para esse avanço? Então, os benefícios são inúmeros, pensando aí do lado da sustentabilidade e da eficiência energética, né? Com base na minha experiência na indústria, né? Vamos falar assim, eu vou tentar ilustrar da melhor forma possível aí alguns desses pontos. O primeiro deles é com relação ao impacto nas pessoas, né? Primeiro, vamos dar aí mais segurança para as pessoas, né? Vamos ter aí pessoas em locais mais seguros, menos pessoas em locais mais seguros. É um ponto importantíssimo aí para falarmos sobre. Tá? Sabemos que os ambientes industriais eles são extremamente perigosos, qualquer que seja ele vai ser sempre perigoso. Se tem uma máquina girando, o risco de acontecer um acidente está sempre ali, por mais que existam ali medidas de prevenção, existem, eles estão lá presentes. O segundo ponto, com relação às pessoas, é o nível de desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, automaticamente, quando eu preciso de menos pessoas ali no meu processo produtivo, eu vou liberar pessoas para elas se desenvolverem, né? Eu vou ter pessoas ali se especializando em áreas, vamos falar assim, né? Áreas mais produtivas, que às vezes são em pontos mais produtivos para elas mesmas. E consequentemente, né, para o restante da humanidade, quando o ser humano ele encontra ali algo que vale a pena ele se colocar naquilo, ele naturalmente ele cria prosperidade para o restante da humanidade. Também vamos ter ali, quando eu tenho menos pessoas, né, num ambiente industrial, eu tenho menos utilização de recursos por essas pessoas, né? Então isso inclui ali todo o CO2 emitido lá pelo transporte, por tudo mais que é necessário para ter essas pessoas ali trabalhando naquele local. Também podemos falar aí na redução do desperdício de recursos necessários ali para fazer uma máquina operar. Com o aumento da precisão e da frequência da amostragem de dados de máquinas, a gente consegue ter informações muito mais precisas, né? No caso, num volume muito maior, o que gera ali uma melhor gestão da lubrificação, pois agora, né, nós temos a informação do local certo, da quantidade certa e do momento certo para a aplicação do lubrificante. Elton, muitíssimo obrigado por sua participação em nosso Café com a Icro. Olha, foi uma conversa muito boa, porque você trouxe essa experiência maravilhosa, inclusive como pesquisador e desenvolvedor dessas tecnologias e também dessa experiência que está vivendo em Portugal. Muitíssimo obrigado, Armando. Muito obrigado pelo convite e dizer que foi um prazer estar aqui. Gente, muito obrigado a participação de todos. E agora dizendo que nós temos um patrocínio, que é a Itapuã Coffee.
E eu queria convidar, Elton, vamos tomar o nosso café aqui então para finalizar esse podcast. O sucesso, comemorando o sucesso desse podcast. Obrigado, viu? Muito obrigado, eu.